Já faz um tempo desde que um corno chinês inventou de comer morcego, resultando numa pandemia assustadora no mundo inteiro de um sujeito chamado Covid-19. Diante dessa situação, as pessoas abaixaram suas cabeças para as autoridades políticas e científicas para que estes controlassem a situação. E é compreensível que a maior parte da população mundial tenha se rebaixado, afinal ninguém esperava por algo assim antes, ninguém tinha uma ideia sobre o vírus. Sendo assim, aceitamos uma palhaçada tão sem graça quanto o mensalão. Vamos chamar dessa vez de Covidão, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, mas quero falar especificamente sobre aqui. Nos forçaram um lockdown sem embasamento científico que não funcionou, nos forçaram leis idiotas para prevenir o contágio que não funcionaram, mas o pior de tudo, nós achamos razoável que políticos decidissem se você vai trabalhar ou não, em outras palavras, se você vai passar fome ou não. Mas tais medidas são científicas. Ah, sim, do mesmo jeito que um tal cientista falou que teriam 1 milhão de mortos até agosto, se baseando numa regra de 3 que ele fez com a bunda de uma simulação matemática sem comprovações empíricas de outro país. Ciência, muita ciência. Ciência pra caralho. E não me fale que é porque o lockdown funcionou que não chegamos a 1 milhão de mortos ainda. Esta merda nunca foi feita antes na história. Então você não pode ignorar milhões de outros fatores diferentes da ação humana para tirar essa conclusão burra. Essa parte não tá no script original, mas é importante lembrar que o cara que falou que haveriam 1 milhão de mortos até agosto é o mesmo cara que quer falar sobre fake news em rede nacional. Enfim, a Globo. Claro que toda morte é uma perda sem igual e eu sinto muito pelas famílias que perderam seus entes queridos, mas honestamente isso não justifica levar à falência, causar outras doenças, aumentar a taxa de depressão, aumentar a taxa de desemprego, enfim, foder de outras maneiras com todos os outros 210 milhões de habitantes. Convenhamos, nosso sistema utópico de saúde já não estava funcionando há tempos, porque alguém pensou que agora iria funcionar. Fico satisfeito que mais e mais pessoas estão percebendo que isso foi uma idiotice sem igual. Estão entendendo o quão absurdo é prender uma pessoa na praça apenas por ela estar sem máscara. E o direito de ir e vir? Enfiado na bunda? Constituição só existe quando não tiver vírus? Ah, por favor, né? Ainda vem uns malucos com o lema de vidas primeiro, a economia a gente vê depois. Ah, claro, porque todo mundo, em todo lugar e ao mesmo tempo, vai receber a mixaria emergencial da moeda mais desvalorizada do mundo, né? E as pessoas já estão sentindo esse depois que falaram com essa puta inflação causada por políticos, não por empresários, que fez o arroz custar seu rim. Afinal, como foi dito antes com a saúde, nossa economia também não estava das melhores há muito tempo. Nunca esteve, na verdade. Como que políticos, então, tiraram tanto dinheiro do nada? Porque salários de funcionários públicos de alto escalão não foram reduzidos, privilégios não foram cortados. Então, todas as compras, finanças e o auxílio que o governo está dando não são dinheiro de imposto. Então, obviamente, eles ligaram a impressora e criaram mais e mais gastos em nome de você, dos seus filhos, netos e bisnetos. Não é possível, as pessoas parecem que esqueceram que o Brasil é um país pobre. Ah, mas foi fechado só os serviços não essenciais. Não essenciais para quem? Para você? Para seu político metido a rei? Ou para quem se sustenta daquele emprego? Para quem ganha o pão de cada dia com aquele comércio? Filhote, economia e vida estão interligadas. Você não pode parar um sem prejudicar o outro drasticamente. Mas obviamente vamos confiar o destino de nossas vidas nas mãos de políticos e da ciência. Vamos confiar nossa liberdade, nossa saúde, nossa economia ao país dono do segundo maior escândalo de corrupção do mundo. E não é exagero dizer que o Covidão deve entrar nesse ranking futuramente. Afinal, o que esperar do segundo país que não tem noção sobre a própria realidade? Então não estou dizendo que o vírus não é perigoso. Ele é. Se você quer ficar em casa e sair somente de máscara, faça isso. Se você é do grupo de risco, você deve fazer isso. Mas o vírus não é um dragão invadindo o país, matando todos ao redor instantaneamente para se tornar obrigatório ficar em casa e usar máscaras quando sair. Mas agora que o número de desempregados é próximo ao número de empregados graças às medidas científicas, o que podemos fazer? Bom, ano de eleições, né? Que tal fazer esse seu direito obrigatório de votar valer alguma coisa? Se os candidatos estão dizendo se foram ou não a favor do lockdown, do fechamento de comércios? Não?
Pois cobre isso deles. Afinal, é muito fácil se convencer por discursos bonitinhos como eu quero uma educação melhor, uma saúde melhor, uma segurança melhor, vote em mim. Se você cai nessa, puta merda, como é fácil ganhar seu voto, hein? Caso não saiba, esse tipo de discurso tem um nome, se chama demagogia, ou seja, falar aos outros o que querem que você diga. Em outras palavras, mentir para ganhar poder. Descubra se seu candidato foi a favor das medidas restritivas de quarentena. Descubra se ele tem amiguinhos que se aproveitaram dos gastos sem licitação. Descubra se o candidato a vereador apoiou leis de fechamento de comércio, decretos de reabertura gradual, porque na hora de fechar tudo foi fácil. Foda-se a nossa liberdade, foda-se os empregos, foda-se pequenos comércios e comerciantes, mas pra abrir aí não. Aí tem que ter uma ciência, todo um método, uma escala com níveis ou etapas, sejam de cores, bandeiras, enfim, ciência pra porra mesmo. Verifique também se o prefeito é a favor ou não de colocar mais imposto para arrancar seu dinheiro e se o vereador é a fim de aprovar tais leis de impostos na sua conta. Mas acima de tudo, o mais importante, busque votar em quem tivesse declarado abertamente contra o lockdown, contra o fechamento de comércios, contra essas medidas absurdas que restringiram nossa liberdade. Não considere isso apenas esse ano, faça isso também em 2022 com a eleição de presidente, governadores e deputados. E por favor, não venda esta merda do seu voto. Afinal, se acontecer algo parecido com esse vírus novamente, acredite, você não vai querer que políticos filhos da puta que não tem nada a ver com sua vida tenham o poder de decidir se você pode ou não viver a sua vida.